os conceitos, então? Nosso metabolismo é predominantemente acidótico, né? O metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, né? Eles vão sempre gerar acidose. E nós temos mecanismos de tampão, mecanismos que vão equilibrar, né? O principal e o mecanismo mais rápido é realmente pelo pulmão, ácido carbônico, né? O ácido carbônico, né? naquele equilíbrio que todo mundo já conhece, né? Ele vai ser eliminado, né? E acaba eliminando o H+, aí pela respiração, CO2, e acaba consumindo o H+, né? Gerando bicarbonato. Os outros tampões são os fosfatos, super importantes, né? O fosfato é super importante no metabolismo, 1/3 desse tampão aí é pelos fosfatos, que estão predominantemente no osso. A albumina é uma importante base, né? Ela tem carga negativa e ela consegue quelar o próton aí, ou se ligar à carga positiva, né? A albumina é importante, a hemoglobina é importante, né? E os rins, né, que levam um tempo para tentar compensar um equilíbrio ácido-base, 3 a 5 dias, extremamente importantes porque eles conseguem eliminar o H+, né? Função extremamente importante lá no ducto coletor, na célula intercalada, né? Além dele eliminar o H+, ele ainda faz a síntese de bicarbonato de novo, né? Através da eliminação desse H+, e de outros ânions, né? Como os próprios fosfatos, os sulfatos, a amônia, ele consegue sintetizar bicarbonato de novo, né? A gente viu alguns conceitos importantes, né? Sempre quando você pega a gaso, você vai olhar o pH, o bicarbonato, CO2. pH está baixo, acidemia. Né? Bicarbonato baixo, com PCO2 baixo, né? Então, aí a gente vê que é uma acidose metabólica, né? O bicarbonato está baixo, acidose metabólica, e aí a gente vai ver se o distúrbio está compensado ou não com base, né? Pode usar equações ou essa regrinha geral, né? Então, a gente viu lá, o bicarbonato está baixo, a gente calcula o PCO2 esperado. O PCO2 esperado está dentro do normal, então nós temos uma resposta fisiológica, nós temos uma acidemia decorrente de uma acidose metabólica, né, acidose metabólica, com a resposta fisiológica normal, que, ou seja, se eu tenho bicarbonato baixo, eu tenho que estar eliminando CO2, ou seja, ácido carbônico, né? Estou consumindo bicarbonato, tenho que estar eliminando ácido carbônico. Então, está dentro do esperado a resposta fisiológica. Então, avaliar sempre essas 3 variáveis. Uma delas pode ser que o PCO2 esteja aumentado, e o bicarbonato normal, né? Então, se o PCO2 está aumentado, o pH está baixo e o bicarbonato está normal, nós temos uma acidemia com acidose respiratória. Então, a gente vai ver agora as formas que a gente dá esse diagnóstico. Então, o anion gap nos ajuda a determinar se essa acidose é com anion gap normal ou com anion gap aumentado. Por que isso é importante? Acidoses com anion gap normal, ou seja, anion gap, aquele conceito que eu tinha falado para vocês, né? Anion gap são o gap de ânions não medidos. Então, nosso corpo tem uma neutralidade elétrica, certo? A quantidade de carga positivas igual a carga negativa. E as massas também, ou seja, todas as massas negativas são iguais às massas positivas. Então, se você tem massas com 2 ânions, por exemplo, né, um fosfato, né, o fosfato tem 2 ânions, 2 cargas negativas. Então, você tem que ter 2 cargas positivas para contrabalancear, mesmo que tenha uma massa menor, por exemplo, H+. Então, cada fosfato vai consumir 2 H+, né? Então, a gente tem sempre equilíbrio. A gente consegue mensurar com facilidade no sangue o sódio, o cloro, o bicarbonato, ou seja, a principal carga positiva, né? Assim, sem sombra de dúvidas, é o sódio, né? E as cargas negativas, 2 importantes cargas negativas, não vou dizer que são as principais, mas são as mais fáceis de serem mensuradas, é o cloro e o bicarbonato, certo? Então, o anion gap, você vai pegar essa formulazinha, sódio menos o cloro, né, mais o bicarbonato, e vai ser sempre, o anion gap vai ser sempre um valor de referência dentro positivo, porque nós vamos ter sempre uma carga negativa que a gente não consegue mensurar, né, que vai equilibrar o nosso sistema. Então, o nosso gap de ânions, ou seja, os nossos ânions não medidos, né, e aqui vão estar albuminas, fosfatos, sulfatos, a própria hemoglobina. Você fala, Zé, mas eu consigo medir isso, eu consigo medir albumina, eu consigo medir uma hemoglobina, né, mensurável. Sim, mas o seu poder básico você não consegue mensurar o poder básico de cada um. Então, é um gap de ânions. E existem outros ânions que você não consegue medir com facilidade na prática clínica, né? Lembrando que isso daqui não é pesquisa, isso daqui é para a prática clínica, né? Então, o anion gap, esse gap de ânions não medidos na prática clínica, né? Ele vai ser sempre positivo, né? Entre 8 e 12, né? Ou seja, nós temos uma quantidade de ânions que equilibra o nosso sistema, certo?
perfeito. Então, esse anion gap, ele pode estar aumentado, ou seja, o nosso gap de ânions vai estar aumentado quando? Quando eu estou ganhando H+, em um ânion, ou seja, ácido lático, por exemplo. Eu ganho H+, e ganho lactato. O lactato é um ânion, né? Então, o nosso gap de ânions, né, a minha quantidade de ânions vai aumentando. Então, quando eu tenho uma acidose com ânion gap aumentado, quer dizer que eu estou ganhando H+, né, que consome o meu bicarbonato, que quela o meu bicarbonato rapidamente pelo sistema tampão mais rápido e efetivo do nosso corpo, né, ou seja, ligando ao bicarbonato, formando ácido carbônico, e eu ganho um ânion, ou seja, então toda vez que eu ganho um ácido, ácido salicílico, lactato, ácido beta-hidroxibutirato, ou seja, um corpo cetônico, né? Uma cetona, ou seja, eu ganho um H+, e ganho um ânion. Então, meu ânion gap vai aumentar, porque meu H+ não vai ficar livre, ele vai se ligar à minha carga negativa mais rápida, que é o bicarbonato. Então, eu ganhei um H+, ele vai ser ligado ao bicarbonato, vai formar ácido carbônico, CO2 e água, vai ser eliminado pelo pulmão, certo? E o meu ânion vai ficar. Então, meu anion gap aumenta, né? Ou seja, então, o H+ veio, eu tamponei. Entrou H+, eu tamponei, mas o meu ânion está ali. Então, é uma acidose com anion gap aumentado, certo? E existe uma outra forma de acidose, que é aquela que você não está ganhando um ácido, mas você está perdendo uma base do seu corpo, né? Você está perdendo um tampão. E a base que a gente mais perde, com maior facilidade, existem outras formas de perder base, mas essa é a principal de todas na prática clínica, é a perda de bicarbonato. A perda de bicarbonato vai acontecer seja pelo rim, pela secreção do trato gastrointestinal, principalmente secreções pancreáticas, né? As secreções colônicas são muito ricas em bicarbonato, né? Quando o cólon está irritado, né? E uma diarreia colônica, por exemplo, baixa, né? Então, o que acontece? Quando você perde o bicarbonato, você não ganhou nenhum ânion. Então, o anion gap é normal. O seu gap de ânions, ou seja, os meus ânions não medidos aqui, continuam do mesmo jeito. Meu anion gap é normal. O que eu estou perdendo é o bicarbonato aqui nos meus ânions medidos, né? Então, os meus ânions medidos, ou seja, eu vou fazer uma acidose, porque eu estou perdendo carga negativa, né? Estou perdendo carga negativa, eu vou fazer acidose, vou fazer acidemia, né? Provavelmente, se eu não conseguir compensar, eu vou ficar acidêmico, né? Se eu conseguir compensar, eu só tenho uma acidose compensada, né? Meu pH vai estar normal. Mas, ou seja, eu perdi carga negativa, então eu estou fazendo um processo de acidose. Meu ânion gap vai ficar normal, porque meus ânions não medidos estão normais. Minha hemoglobina continua normal, minha albumina continua normal, né? Meus fosfatos continuam normais, né? Eu estou perdendo minha carga negativa, que é o bicarbonato, pelo rim, pelo trato gastrointestinal. Então é uma acidose, porque eu estou perdendo carga negativa, com anion gap normal, certo? E com anion gap aumentado. Então são os dois tipos de acidose que a gente tem que ter em mente. Isso é extremamente importante para definir a etiologia do problema e aí, definindo a etiologia, buscar o melhor tratamento, como vocês vão ver. E a gente falou do conceito de delta-delta, que eu vou exemplificar melhor agora com um caso clínico para vocês. Então, o passo a passo, né? O passo a passo para o diagnóstico é o quê? Tem acidemia ou alcalemia? Então, olha o pH. Zé, o pH está menor que 7,35, acidemia. O pH está maior que 7,45, alcalemia. O distúrbio é primário? Aí você vai olhar bicarbonato, PCO2. Ou seja, meu bicarbonato caiu, meu PCO2 caiu também, né? Ou seja, estou tentando compensar. Eu calculo lá na fórmula, vou lá na homeostase aqui, posso usar a tabelinha. Meu PCO2 meu bicarbonato, eu uso essa forma aqui de acidose metabólica, que é mais comum, né? Então, meu bicarbonato caiu ali, então 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, mais ou menos 2. Vejo meu PCO2. Meu PCO2 está dentro do esperado. Então, beleza, eu tenho um distúrbio primário, uma acidose metabólica, né, gerando acidemia, com o PCO2 dentro do esperado, fisiologicamente, ou seja, está na faixa fisiológica. PCO2 baixo. O bicarbonato caiu, meu PCO2 caiu, resposta fisiológica, distúrbio simples, sem nenhum problema. Zé, não está adequado, meu PCO2 não caiu o suficiente, meu PCO2 não está dentro do esperado, está um pouco alto. Então, eu tenho uma acidose metabólica com acidose respiratória, ou seja, meu bicarbonato está baixo, meu PCO2 está um pouco acima do esperado. Então, tem um distúrbio duplo, acidose metabólica com acidose respiratória. Olha só, né, pode acontecer. Então, o paciente está bem acidótico, ele não está conseguindo compensar. Isso acontece o quê? O paciente está chocado e rebaixado. Então, ele não ventila adequadamente, né? Então, o volume minuto dele não está adequado, certo?
Então, isso pode acontecer. Duas acidoses, respiratória e metabólica. E você ainda pode ter um terceiro distúrbio junto, que esse é o mais, assim, intrigante na prática clínica, né? É bem intrigante mesmo, e a gente sempre tem que estar atento a ele, porque melhora a resposta ao tratamento do paciente. Então, ou seja, eu tenho um delta-delta, que a gente fala. Então, eu já olhei o pH, já olhei o bicarbonato, olhei o CO2, né, vi que os distúrbios têm perda de bicarbonato, o CO2 não caiu da forma que deveria, então já tenho duas acidoses juntas, e eu ainda posso ter um terceiro distúrbio. Eu pego um anion gap, calculo o meu anion gap, né, com base naquela formulazinha, calculei o anion gap veio aumentado, certo? O anion gap aumentado, faço delta-delta. Por quê? O anion gap atual, menos 10 ou menos 12. A maioria das vezes a gente usa 12, a referência, né, de 8 a 12. Então, delta-delta, né, delta anion gap sobre delta bicarbonato. Eu vou saber o seguinte, todo minha variação do meu bicarbonato é igual à variação do meu gap de ânions, ou seja, cada carga positiva que eu ganhei, né, na forma de H+, eu ganhei uma carga negativa, tipo, eu ganhei H+, e acetato, eu ganhei H+, e lactato, eu ganhei H+, e salicilato, ou seja, eu ganhei uma carga positiva e uma carga negativa, ou seja, minha variação de anion gap, né, meu anion gap variou da mesma forma que quelou o bicarbonato, ou seja, meu tampão está trabalhando na proporção que eu vou ganhando H+ e ânion, H+ e ânion. Então, meu delta-delta, se ele tiver entre 1 e 2, ou seja, a razão, né, a razão anion gap, a razão bicarbonato, entre 1 e 2, quer dizer que está bem proporcionado, só tem esses dois distúrbios mesmo. Tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado e uma acidose respiratória, né? Não, ó, Zé, meu delta-delta, minha variação de anion gap foi menor do que a variação do bicarbonato. Quer dizer que meu bicarbonato variou muito. Se meu bicarbonato variou muito, quer dizer que ele não está só, eu não estou só gastando bicarbonato para quelar o H+, né, para tamponar o H+. Não, eu devo estar perdendo bicarbonato. É aquele paciente que às vezes está distendido. Eu comentei com o Alencar o caso, né? Então o paciente está chocado, está hipoventilando, né, respiração reduzida, volume minuto reduzido, e ainda está totalmente distendido, obstrução intestinal, está acumulando bicarbonato ali dentro das alças, né, ou ainda perdendo bicarbonato pelo rim, pode acontecer. Então a variação do meu bicarbonato foi maior, ou seja, além de eu estar tamponando o H+ que eu estou ganhando, eu ainda estou perdendo bicarbonato. A variação do meu bicarbonato foi maior que a variação do anion gap. Então, esse delta-delta é menor do que 1. Então, quer dizer que eu tenho uma acidose metabólica, né, que ganha H+, tem uma acidose metabólica que perde bicarbonato e ainda tem uma acidose respiratória, certo? E quando, um outro distúrbio muito interessante também, quando você tem a variação do anion gap maior do que a variação do bicarbonato. Quando é que isso acontece? Quando você perde carga positiva, ou seja, se o delta-delta é maior que 2, ou seja, minha variação do anion gap, né? A minha variação do anion gap é maior do que o meu bicarbonato. Quer dizer que eu posso estar ganhando mais ânion, né, do que o normal, ou seja, além de ganhar H+, ganhar o ânion do H+, ou seja, eu ganhei um salicilato, eu ganhei um acetato, eu ainda estou ganhando mais um ânion. Na verdade, isso acontece quando? Quando o paciente está distendido, eu coloco uma sonda nasogástrica, aí ele começa a perder H+, e cloro, né, ácido clorídrico, né, e à medida que você vai perdendo H+ e cloro, se eu estou perdendo cloro, alguma outra carga negativa tem que entrar no sistema, como eu expliquei para vocês no início. E essa carga negativa que entra no sistema, se vocês forem olhar aqui no rim, quando o cloro sai para um lado, né, o cloro está saindo para um lado, o bicarbonato está entrando pelo outro lado, certo? Se o cloro sai, o bicarbonato entra. Isso no rim, isso na hemácia também, eu tinha mostrado para vocês, acontece, né? Se o cloro entra, bicarbonato sai. Se o cloro está saindo, bicarbonato tem que entrar. Então, se eu coloco uma sonda nasogástrica no meu paciente, perdendo ácido clorídrico, eu estou, de certa forma, fazendo síntese de bicarbonato de novo. Então, é uma forma de ter 3 distúrbios. Então, ou seja, o delta-delta é importante saber que você tem 3 distúrbios. Eu vou mostrar para vocês como é que isso é feito, então. Paciente idoso na UTI com choque séptico, em ventilação mecânica e hemorragia digestiva alta. pH 6,85, praticamente incompatível com a vida. Bicarbonato de 6. Por que é incompatível com a vida? Já mostrei isso para vocês, né? A acidose, né? A acidose começa a alterar as cargas elétricas, né? Na verdade, o processo que gerou a acidose já é um distúrbio elétrico, de certa forma, né? Um excesso de cargas positivas.
né? E isso começa a fazer disfunção elétrica nas membranas. Membrana renal, membrana gastrointestinal, membrana cardíaca, membrana do sistema nervoso central, principalmente, né? Então você começa a fazer disfunção dessas células. Disfunção da célula, edema citotóxico, morte celular. Né? Então a acidose mata o indivíduo por esse mecanismo, né? Um distúrbio elétrico de membrana, certo? Fosfolipídica. Então bicarbonato de 6, PCO2 de 36, ó, se vocês olharem aquela formulazinha, vocês vão falar assim, opa, esse distúrbio não está muito bom, não. Bezeqs de menos 24, conceito de Bezeqs é aquilo que você tem que adicionar de ácido ou de base para levar o pH ao normal. Então, aqui um muito negativo. Bezeqs, né, o excesso de bases, de menos 3 a mais 3. Né? Então, se está menos 24, quer dizer que eu preciso aí adicionar, né, uma quantidade de base, né, de pelo menos, né, 21 max para levar meu pH ao normal. Né? Então, eu estou faltando base no meu corpo. O sódio, 136, dentro do normal. Potássio de 7, aumentado, uma hipercalemia. Um cloro de 112, limite do normal. Então, vamos ver como é que a gente trabalha isso daqui. Acidemia ou alcalemia? Acidemia, pH menor que 7,35, ou seja, o pH de 6,85. Então, tem acidemia. Ok, nós temos acidemia. Ok, estamos ganhando carga H+, ou perdendo carga negativa, né? Estamos ganhando H+, ou perdendo bicarbonato, na maioria das vezes. Qual o distúrbio primário? Bicarbonato muito baixo. Então, acidose metabólica. Bicarbonato de 6, né? Então, normal aí, né? Algumas referências colocam de 22 a 26, tem referência que coloca de 18 a 22, né? Mas é em torno disso, né? Então, bicarbonato de 6, muito baixo. Então, nós temos uma acidose metabólica. Aí você tem que calcular o anion gap. Nós imaginamos que essa acidose metabólica, esse paciente com choque séptico, né, na UTI, hemorragia, ou seja, ele está fazendo uma acidose com o anion gap aumentado. Qual que é o gap que ele está ganhando de ânions? Qual é o ânion que ele está ganhando? Lactato, ou seja, ele deve estar hipoperfundindo, né, está chocado, hipoperfundindo o tecido, formando ácido lático. Ele ganha um H+, que vai consumir o bicarbonato, e ganha um ânion, que é o lactato. Então, delta, né, desculpa, o anion gap aumentado, anion gap aqui de 18, aumentado, tá? Outra coisa interessante para vocês, sempre que a albumina estiver baixa, né, sempre que você tiver uma albumina abaixo de 4, um ponto, cada ponto abaixo de 4, ou seja, uma albumina de 2, você vai aumentar para cada um ponto, né, 2 pontos do anion gap, porque você, né, tem essa carga negativa aí que está baixa, que não está produzindo adequadamente. Então, seu gap de ânions é maior, certo? É uma forma de você equilibrar. Então, eu tenho albumina de 3, eu vou colocar meu anion gap aqui de 20, certo? É um detalhezinho que depois vocês têm que aprender. Mas bicarbonato de 6, anion gap aumentado. Ok, uma acidose metabólica com anion gap aumentado, provavelmente por ácido lático. A resposta fisiológica está dentro da faixa esperada? Aí eu posso usar aquela fórmula, posso usar a tabelinha. Então eu tenho 1,5, PCO2 esperado vai ser 1,5 vezes o bicarbonato, 1,5 vezes 6, mais 8, mais ou menos 2. Então meu PCO2 esperado deveria estar entre 13 e 22, certo? Um bicarbonato de 6, né? E eu poderia usar também só a tabelinha, ou seja, uma queda do bicarbonato de 18, né, deveria ter uma queda da PCO2, né, esperada aí de pelo menos, vamos lá na tabela, pelo menos 3 pontos, né? Ó, vamos lá. Então, a cada um ponto, a cada um ponto, 1,2 milímetros de Hg de redução da PCO2 para 1 milimol de queda do bicarbonato, ou seja, se eu cair 18 de bicarbonato, eu deveria ter praticamente 18 ou 22 de queda aí de PCO2, né? O que não aconteceu, minha PCO2, né, no caso do paciente, era 36. Então, não teve uma queda esperada da PCO2 para o distúrbio acidótico apresentado. Então, ou seja, meu pulmão não está compensando, meu principal tampão, que é o tampão do ácido carbônico, não está compensando. Então, eu tenho um distúrbio duplo, ou seja, uma acidose metabólica com anion gap aumentado e uma acidose respiratória, porque meu PCO2 não está dentro do esperado. Pode ser porque o paciente está rebaixado, pode ser porque os parâmetros da ventilação não estão adequados. E você tem um outro distúrbio, aí você calcula o delta-delta. Então você pega o anion gap, que a gente calculou é 18, menos o anion gap padrão, que é 12, 10 ou 12, pode ser qualquer um dos dois,
né? E você pega a variação do bicarbonato. Então, o bicarbonato padrão, a média é 24, menos 6, que é o bicarbonato do seu paciente. Quando você calcula esse delta-delta, vai dar 0,5. Então, quer dizer o quê? Que a variação do bicarbonato está muito maior do que a variação do anion gap. Quer dizer o quê? Que provavelmente, além de você estar, né, tamponando o H+, do ácido lático, né, ou seja, com o seu sistema tampão, né, bicarbonato, você deve estar perdendo bicarbonato por algum lugar. Então, quando você tem esse delta-delta menor que 1, você tem uma acidose metabólica hiperclorêmica, porque você está perdendo bicarbonato, acumulando cloro. Ou poderia ser acidose metabólica com anion gap normal, né? Então, você tem uma acidose metabólica normoclorêmica ou com anion gap aumentado, uma acidose metabólica hiperclorêmica, né, ou também chamada acidose metabólica com anion gap normal, e uma acidose respiratória. Por que será? Esse paciente sangrou o trato gastrointestinal. Quando você sangra o trato gastrointestinal, a degradação da hemoglobina dentro do trato gastrointestinal gera irritação da mucosa do intestino, perda de bicarbonato, um excesso de ureia, também para decomposição da hemoglobina, um excesso de ureia que acaba quelando muitas bases, né, no trato gastrointestinal. Então você perde bicarbonato também. Então, ou seja, esse paciente em questão tem um distúrbio tríplice. Por que isso é importante? Olha, ele tem acidose metabólica com anion gap normal, né, ou seja, perdendo bicarbonato, né, o hiperclorêmico. Então eu tenho que dar bicarbonato para esse paciente. Se ele tiver só acidose metabólica com anion gap aumentado, ou seja, a normoclorêmica, quer dizer o quê? Que ele está ganhando ácido. Ele está ganhando ácido lático. Então, o que eu teria que fazer? Corrigir apenas, ou seja, se tivesse só um distúrbio, eu teria que corrigir apenas o choque. Não, ó, Zé, ele está chocado, está ganhando ácido lático. Vou hidratar, droga vasoativa, tentar tratar a sepsia, a infecção, corrigir o distúrbio hemodinâmico, vai corrigir a acidose, tranquilo. Né? Se ele tivesse só acidose respiratória, eu ia lá ajustar o ventilador, aumentar a frequência, aumentar o volume, ou seja, aumentar o volume minuto, lavar o CO2. Se ele tivesse só uma acidose metabólica com anion gap normal ou hiperclorêmica, perdendo bicarbonato, eu ia só dar bicarbonato, certo? Então, depende de quantos distúrbios o paciente tem, o número de intervenções que você vai fazer. Então, nesse paciente, no caso, ele ia ganhar tudo, ou seja, ajuste do ventilador, bicarbonato e expansão volêmica para correção do choque, certo? Então... Mestre. Oi. Se volta um pouquinho isso. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa resposta fisiológica. Assim, porque fazendo por aquela forma que você disse, que é uma das mais importantes, para a gente não esquecer, seria 1,5 vezes 6, que dá 9. Mais 8, 17. Mais ou menos 2 fica entre 15 e 19, né? 19. Essa aqui usou a tabela, viu, Alencar? Ele usou a tabelinha. Sim. Mas, todo jeito, você entendeu que não está dentro do esperado, né? Entre 15... Ou seja, o PCO2 esperado para esse paciente, para ele estar compensando a acidose metabólica, seria entre 15 e 19, né? Então, quer dizer que o PCO2 dele está 36, né? Então, seria 15 ou 19. Quer dizer que ele não está conseguindo lavar a quantidade de CO2 esperada. Então, ele tem 2 distúrbios. Você concorda? Uma acidose respiratória, que é relativa. Você fala assim, Zé, mas o PCO2 dele está praticamente dentro do normal. Nosso PCO2 fisiológico é o quê? 35, 45, em condições fisiológicas, certo? Agora, por exemplo, eu estou ganhando aquele H+, ganhando H+. Eu preciso o quê? Consumir bicarbonato e eliminar CO2. Eu tenho que eliminar CO2 para conseguir manter o meu pH dentro do fisiológico, né? Como acabou que eu ganhei muito H+, provavelmente que ácido lático, e eu devo estar rebaixado, ou minha ventilação mecânica não está adequada, meu PCO2 não está adequado. Aí, Alencar, então são as duas fórmulas que você pode usar, entendeu? A gente usa muito mais essa fórmula que eu te passei. Mas tem literatura, então, para acidose metabólica, essa fórmula aqui é porque, por exemplo, tem colega que gosta de decorar tudo isso aqui, Alencar, ó. Então, ele olha lá e fala assim, não, ó, meu distúrbio primário é uma acidose metabólica. Aí, beleza, eu vou usar aquela formulazinha para o esperado. Olha aqui para você ver, 1,2, olha o jeito que ele faz. Muitos colegas usam essa fórmula. Então, acidose metabólica. Eu achei aqui acidose metabólica, né? Terceira coluna. Então, é o que o meu paciente tem, uma redução do bicarbonato. Meu PCO2 esperado vai ser 1,5 vezes o delta bicarbonato. Ou seja, 1,2 vezes o delta bicarbonato.
Então, existem várias formas, Alencar, de você calcular isso, essa resposta fisiológica. Né? Tem a tabela, né, que você pode decorar também, né? Tem essa fórmula, né? E tem aquela que eu passei para vocês, que é o que a gente mais usa. No fim, você vai ver que a resposta fisiológica não está adequada. O valor exato não faz tanta influência, não o valor preciso, né? É 1 ou 2 a mais, não muda muita coisa, sabe? Não muda muito. O que é mais importante mesmo é você ter o valor exato do bicarbonato, que isso vocês vão ter com a gaso, né? E tentar calcular o anion gap da forma mais precisa possível. Porque aí o que muda um pouco mais essa precisão é na hora de calcular o delta-delta. Na hora que eu calcular o delta bicarbonato e o delta anion gap, né? O delta anion gap e delta bicarbonato, realmente 1 ou 2 pontos às vezes pode influenciar, certo? Uhum. Mas o cálculo da PCO2 esperada, isso daí geralmente não influencia em nada, tá? Não, beleza, eu pensei que eu tinha errado em Não, algum tá local do certo. cálculo. Ou seja, você chegou à mesma conclusão, que a resposta fisiológica não está adequada. Quer dizer que esse paciente tem 2 distúrbios, quer dizer que você precisa mexer nesse ventilador. Então, assim, a resposta do CO2 não está adequada. E às vezes você vai mexer no ventilador e mesmo assim, né, você não vai conseguir compensar. Por quê? Porque existe limite para os parâmetros também da ventilação mecânica, né? Existe um limite do pulmão responder, né? Então, ou seja, você vai lá ajustar, vai aumentar a frequência, vai aumentar o volume que está fazendo esse paciente de uma forma segura, e mesmo assim ele vai lavar o CO2, e mesmo assim a PCO2 dele não vai estar dando o esperado. Não vai estar entre 13 e 22, não vai estar entre 15 e 19, né, que foi o que você achou, né? Então, não vai estar, né? Ou seja, então, todo jeito ele vai continuar tendo acidose respiratória. Uhum. E aí você vai conseguir melhorar o quê? Corrigindo a acidose metabólica, as duas, né? Dando bicarbonato, numa quantidade, né? Eu depois vou mostrar para vocês como é que se faz isso. E tentando melhorar o choque, né? Que às vezes é tempo. Né? Tentando melhorar o efeito da droga vasoativa, a expansão, né? Guiado por metas, certo? Certo. Ana Laura, ela levantou a mão também. Pode falar, Ana. Zé, você pode repetir, por favor, as hipóteses para esse paciente estar perdendo o bicarbonato? Tá. Então, vamos lá na história. Esse paciente, então, ele fez uma hemorragia digestiva também, né? Então, é um paciente que ele chegou chocado, choque séptico, né? Infectado, ok. Então, a gente sabe que ele está produzindo provavelmente ácido lático, provavelmente, porque ele está hipoperfundindo, fazendo hipóxia tecidual. Então, a gente já confirmou isso, porque ele tem uma acidose com anion gap aumentado, certo? Ok. Nós sabemos que a resposta respiratória dele não está adequada, né? Então ele não está conseguindo compensar fisiologicamente, mesmo em ventilação mecânica. Aí tem que melhorar um pouquinho a terapêutica, né, da ventilação mecânica. Isso também acontece, gente. Aproveitando a dúvida da Ana Laura, às vezes você pega o paciente, o cara é novão lá, né, tá acidótico, taquipneico, fazendo aquela respiração de Kussmaul, que vocês já devem ter visto aí na semiologia, né, fazendo aquela respiração de Kussmaul, e você vê que ele não está compensando. Então você fala assim, cara, tá fadigando, entendeu? Vai ter que entubar. Esse paciente vai ter que entubar, né? Porque a musculatura dele, a dinâmica ventilatória dele não está conseguindo compensar. Mesmo ele estando consciente, orientado, sendo jovem, ele não consegue compensar. Então, em algum momento, ele vai fazer o quê? Fadiga respiratória, né? Fadiga muscular, e você vai ter que entubar ele, porque ele já não está compensando. Então, é um indicativo para você. Agora, esse paciente, então, a gente sabe que ele está, por causa do delta-delta, né? Nós sabemos que ele tem uma acidose metabólica hiperclorêmica ou com anion gap normal, ou seja, perda de bicarbonato, né? Ou seja, aquela perda de bicarbonato. Esse caso desse paciente em específico é por causa da hemorragia digestiva alta. Sempre quando você tem hemácia dentro do trato gastrointestinal, né, eu tenho hemácia, a hemácia vai se decompor, né, a decomposição das hemácias, né, e aí tem, né, o grupo M, a própria globina, né, no trato gastrointestinal, e a degradação da célula, vai cair mais potássio né, no trato gastrointestinal, então o potássio aumenta também, né, você vai absorver mais, você irrita, né, o sangue é irritativo, né, tanto que esses pacientes, vocês vão ver, a maioria dos pacientes tem melena, né, aqueles que têm hemorragia digestiva alta, e a melena é diarreia, né, são fezes líquidas ou pastosas, né, ou seja, então o sangue é irritativo para a mucosa do trato gastrointestinal como um todo, certo? Ou
O sangue é irritativo pela carga e tudo, né? Pelo composto, né? Que é hiperosmótico, né? Então você perde bicarbonato dessa forma, né? Então se você for ver a mielena, né? Ela é uma forma de você perder bicarbonato, né? Porque você está aumentando o trânsito intestinal e a fluidez, né? Então está mais fluida as fezes. Então você perde bicarbonato dessa forma também. A degradação das proteínas no trato gastrointestinal gera ureia, certo? Aumenta a quantidade de ureia, né? Uma das formas, né, você absorver ureia, absorver amônia no trato gastrointestinal, também é perdendo bicarbonato, tá certo? Então você vai acabar perdendo bicarbonato. Quando vocês forem olhar os trocadores do trato gastrointestinal, principalmente do pâncreas e do cólon, né, eles têm aqueles mesmos trocadores iônicos do rim, né, que envolve o cloro e o bicarbonato. Toda vez que você eliminar uma carga negativa para o trato gastrointestinal, né, você vai ter que absorver uma também pelo mesmo mecanismo. Se eu estou perdendo bicarbonato no trato gastrointestinal, porque nós já temos uma secreção voluntária, certo? Isso vai acontecer, Ana Laura. Ou seja, o meu pâncreas vai secretar bicarbonato. Isso aí é inevitável, certo? Boa parte do meu duodeno também vai secretar bicarbonato. O que acontece na prática, comigo, com você, né, com a maioria de nós, fisiologicamente, é que esse bicarbonato que nós secretamos, nós vamos absorver. E esse bicarbonato vai ser reabsorvido, né, vai cair na circulação novamente, passar pelo fígado e cair na circulação. No caso de uma substância irritativa no trato gastrointestinal, seja o sangue, seja um laxante osmótico, um laxante irritativo, bisacodil, por exemplo, neste caso, o bicarbonato que você secretou, você não consegue absorver, né? Porque faz disfunção da membrana do enterócito. E aí você não consegue reabsorver esse bicarbonato. Então você vai perder bicarbonato. Então esse paciente provavelmente está perdendo bicarbonato porque o trato gastrointestinal dele foi irritado. Irritado pela ureia, da decomposição da hemoglobina, irritado pelas cargas, né, elétricas desse grupo M, né, de ferro, né, então isso tudo irrita a mucosa. E é mais osmótico também, é um composto mais osmótico. Certo? Fez sentido ou não? Nossa, fez muito sentido. Muito obrigada, Zé. Não, então tá jóia. Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Esse aqui é um ponto importante, hein? Talvez o ponto central da aula, eu acho, a parte mais importante, que é o que mais vocês vão ver na prática clínica, é essa acidose com anion gap aumentado, e quando é que a gente vai suspeitar daquelas acidoses com anion gap normal. Então, de maneira geral, né, o rastreio, isso aqui eu acho que eu até tinha falado, porque esse slide ficou fora da ordem, né, então o rastreio inicial para diferenciar uma acidose com anion gap aumentado, que é o que vocês mais vão ver. Então, vocês viram lá o pH está baixo, o bicarbonato está baixo, é uma acidose metabólica. Aí vocês vão calcular o anion gap está aumentado. Então, a primeira coisa é ver a história. Ó, teve intoxicação por alguma droga, né? Ó, o cara é um etilista, não estava tendo dinheiro, tomou álcool de posto, às vezes foi num alambique, tomou uma cachaça aí não adequada, né? Não devidamente processada, intoxicou por metanol. Então, ele tem uma acidose metabólica, certo? No Brasil não é comum, viu, gente? Estados Unidos, os americanos gostam muito de usar ácido acetil salicílico como anti-inflamatório. Então, eles usam doses altas, né? Não só nos Estados Unidos, né? Outros países aí, europeus também. Então, eles usam o ácido acetil salicílico, né? Na dose, assim, de 3 gramas de 8 em 8, entendeu? Aqui a gente usa habitualmente 100 miligramas, né? Comprimidinho de 100 miligramas, na maioria das vezes, na prevenção aí de distúrbios ateroscleróticos, aterostrombóticos, né, primário e secundário, né, prevenção secundária principalmente. Então a gente usa baixas doses, né, geralmente a gente vai ver intoxicação por salicilato, tentativa de autoextermínio, né, às vezes em outros lugares o colega, né, o paciente estava tomando aquilo para tirar a dor do joelho, e aí é uma dose muito alta, aí pode intoxicar também. Então você vai ver isso, né, história clínica, determinar se existe diabetes, que é uma causa muito comum, né? Principalmente o diabetes mellitus tipo 1, a cetoacidose diabética, uma causa comum de acidemia, principalmente no paciente jovem, né, que a gente vê bastante, mas também tem outras formas de cetoacidose, viu, gente? Cetoacidose do jejum, cetoacidose do paciente está bebendo muito e não está alimentando adequadamente, né? Então, o alcoolismo, né, acaba elevando o beta-hidroxibutirato, porque o paciente fica em jejum, né? Ele está ganhando, vamos dizer assim, ATP,
de uma forma pobre, né, que é através do álcool, né, observar os sinais clínicos, se o paciente tem encefalopatia, se ele tem atrito pericárdico, né, ou se ele está edemaciado demais, óleo ganúrico, né, acidose da uremia. Então, insuficiência renal é uma causa de acidose quando o gap aumentado. Olhar o sedimento urinário, né, isso aí, como eu comentei com vocês na outra aula bem rápido, foi depois daquela questão, né, da Belo Horizontina, aqui em Minas, né, que a gente teve essa questão aí da intoxicação por etileno glicol, né, então, espero que nunca mais aconteça, né, uma complicação rara, mas pode acontecer, né, então você vai ver oxalato de cálcio na urina. É lógico que não é a principal causa de oxalato de cálcio na urina, viu, gente? Isso aí vocês vão ver a prática clínica de vocês no ambulatório, né? Neste contexto, uma acidose metabólica com anion gap aumentado, né, uma possível intoxicação, ou seja, o paciente está encefalopata, né, está acidótico, né, fez uso de bebida alcoólica, vocês têm, e viu neste contexto um EAS com oxalato de cálcio, aí você tem que pensar, nossa, será que não é o etileno glicol? De novo, né, isso no Brasil, porque no Brasil, infelizmente, as mazelas se repetem, né, infelizmente, né, o certo ou seja, aconteceu isso uma vez, gente, nunca mais acontecer, né, igual a história do Césio lá em Goiânia, né, que faz parte aí dos anais da medicina brasileira, né, se Deus quiser, nunca mais vai acontecer, né, mesma coisa o etileno glicol. E no caso, você vai reconhecer as inúmeras situações que podem aumentar o lactato, certo? As principais, né, que é a principal de todas, é o que vocês mais vão ver na prática clínica, é a acidose lática. Ou seja, aumentou o lactato por hipotensão, por choque, leucemia, ou seja, um excesso de células consumindo glicose de forma anaeróbia, né? A insuficiência cardíaca, hipoperfundia nos tecidos, né? O próprio câncer, mas aí tem que ser um câncer muito avançado, hipercatabólico, né? E a ingestão de algumas drogas, principalmente medicamentos, que eu vou mostrar para vocês que podem aumentar o ácido lático também. Né? Então, a acidose metabólica com anion gap aumentado, as principais, né? A acidose lática, né? O levógeno do lactato e o dextrógeno do lactato, né? Ou seja, o que a gente chama de acidose lática tipo 1 e tipo 2. A cetoacidose, né? Seja ela diabética, alcoólica ou do jejum, a insuficiência renal aguda, você vai acumular uma série de ácidos, você não vai conseguir eliminar os fosfatos, os sulfatos, né? Ácido fosfórico, ácido sulfídrico, a própria amônia, né? E você não vai conseguir eliminar o H+, certo? E as intoxicações, metanol, é uma acidose gravíssima, o etileno glicol, como vocês viram, é uma acidose grave com insuficiência renal, cometimento neurológico, os salicilatos, né? O paciente entra numa acidose, né, importante, com alteração do nível de consciência também, e hiperpneico, né, porque o salicilato, ele atravessa facilmente a barreira hematocefálica, né, o propileno glicol também é uma forma de intoxicação, e o ácido piroglutâmico, isso aqui é uma intoxicação por paracetamol, você pode consumir as nossas reservas de compostos básicos do fígado, né, e formar esse ácido piroglutâmico, nunca vi isso, tá? Já vi intoxicação por paracetamol, mas sem uma acidose tão importante, mas pode acontecer. Então, quando você tem intoxicação por paracetamol, uma acidose por esse ácido também. Então, são causas de acidose metabólica com anion gap aumentada. A principal de todas vai ser hipoperfusão causada por acidose lática, né? Então, tipo A, acidose lática tipo A, hipoperfusão tecidual por hipóxia, ou seja, é o choque cardiogênico, é o choque séptico, choque hemorrágico, né? A hipóxia aguda, né, anemia aguda, ou seja, você perdeu muito sangue, anemiou, intoxicação por ácido carbônico. Tudo isso gera hipóxia tecidual, formação de ácido lático, certo? Metabolismo da glicose anaeróbio, né? Forma ácido lático, então você ganha um H+, que vai ser tamponado imediatamente por seu bicarbonato, formando ácido carbônico, sendo eliminado pelo pulmão, CO2 e água, né? E, no caso, o ânion lactato, né? Então você ganha um H+, que já foi tamponado e ganhou lactato. Então, é uma acidose com anion gap aumentado. E existem outras formas de formar ácido lático, que é a tipo B, né, na ausência de hipotensão hipóxica, que na maioria das vezes são intoxicações, deficiência enzimática, né, de glicose 6-fosfato, é muito rara, né, é uma síndrome geralmente ictérica, né, desde a infância, a criança tomou antibiótico a primeira vez na vida ali, tomou uma sulfa, e ficou ictérico, fez alteração da enzima hepática, e geralmente o diagnóstico, o paciente já chega com esse diagnóstico, eu nunca vi nenhum caso, né, não, também a nossa equipe de clínica médica, eu já conversei com o pessoal, ninguém nunca viu um caso,
talvez os pediatras tenham visto, mas é bem raro. E os medicamentos, aí sim a gente vê aumento da acidose lática por metformina, né, acidose lática por salicilato, por metanol, né, por propofol, né, o paciente às vezes está internado, né, na UTI ganhando linezolida, que é um antibiótico, e propofol, que é um sedativo, e ele está acidótico, assim, o lactato está alto, e o pessoal quebra a cabeça e às vezes não chega a conclusão nenhuma, fala, não, o lactato não melhora, porque vocês vão ver, né, não é o escopo da aula, mas vocês vão ver em outros momentos aí da graduação, que uma das formas de você ver eficácia do tratamento de um choque, principalmente choque séptico, é o clareamento do lactato, é a velocidade com que você reduz o lactato. Então, às vezes o paciente está usando linezolida e propofol, você já fez todas as medidas hemodinâmicas adequadas e não clareia o lactato, ou seja, o lactato não cai, mas é uma outra forma de lactato, né? Não é a tipo A, é a lactatemia tipo B. Os inibidores da transcriptase, né, reversa, né, alguns aí medicamentos da TARV, né, a isoniazida, né, que a gente usa bastante aí no tratamento da TB, né, a falência hepática e a malignidade, né, ou seja, a célula maligna, ela não tem um metabolismo adequado, então ela produz muito lactato, né, a maioria dos cânceres, e a insuficiência hepática, que o lactato no fígado, a gente chama ciclo de Core, né, o ciclo de Core no fígado converte o lactato em piruvato. O que ele converte o lactato em piruvato? Ele forma um NADH, consome o H+, então, de certa forma, deixa livre o bicarbonato, né? Então, o metabolismo do lactato, por exemplo, quando vocês verem usando Ringer lactato no trauma, em outros pacientes, com o intuito de expansão volêmica e ainda formar uma carga negativa, né? Formar uma base pelo metabolismo do lactato, certo? Então, essa aqui é uma parte muito importante, gente. Então, coisas importantes também que vocês têm que saber, um outro conceito agora básico, é a reabsorção do bicarbonato. A reabsorção do bicarbonato, né, ela acontece preponderantemente, 85% no túbulo proximal, como a maioria das coisas, glicose, sódio, né, água, tudo isso é absorvido do túbulo contornado proximal. Ou seja, você tem ultrafiltrado e absorção do túbulo contornado proximal, certo? Uma porcentagem pequena aqui na alça de Henle e menor ainda aqui no tubo contornado distal, né, 5%. É lógico que dependendo do contexto clínico que você se encontra, essa porcentagem se torna importante, né? E também vocês vão ver que existem distúrbios que vão influenciar, tanto nessa reabsorção proximal, né, quanto na duas reabsorções distais aqui, né, que são as acidoses metabólicas com anion gap normal, porque é uma forma de perder bicarbonato, tubulares, né? Ou seja, acidose tubular. E um outro conceito para vocês é o anion gap urinário, né? Não sei se vocês já ouviram falar do anion gap urinário, mas ele tem outros indicadores aqui. Ele é o que? A soma. Então você vai pegar uma amostra de urina simples e vai dosar o sódio nessa amostra de urina, vai dosar o potássio e o cloro nessa amostra urinária. E você pode calcular o anion gap urinário, né? O que esse conceito oferece para vocês. Então, vamos pensar aqui. Zé, meu anion gap urinário, tá, geralmente ele é positivo ou negativo. Esse aqui é importante para nós. Né? Ou seja, eu vou calcular o anion gap urinário quando? Quando eu estou suspeitando que eu estou perdendo bicarbonato. Então, eu tenho uma acidose metabólica com anion gap normal, né? Ou seja, hiperclorêmica. Então, eu calculo o anion gap urinário. Meu anion gap urinário veio positivo, ou seja, quer dizer que meu gap urinário está positivo, né? Ou seja, meus ânions na urina estão positivos. Tem mais ânion na minha urina do que deveria ter, né? Então ela está positiva, né? Quer dizer que o meu cloro está baixo. Se o meu cloro está baixo, né? Eu não estou perdendo cloro na urina. Eu estou perdendo outro ânion na urina. O que eu estou perdendo na urina, então? Ou seja, estou perdendo bicarbonato na urina. Então, ou seja, meu gap urinário está aumentado, né? Como eu já tinha falado para vocês, esse conceito de anion gap é o quê? Ânions não medidos na urina ou no sangue, né? São os meus ânions não medidos. Se os meus ânions não mensurados na urina estão aumentados, positivos, né? Estão positivos, quer dizer que eu estou perdendo algum ânion nessa urina, certo? Ou seja, está positivo, além do fisiológico. Beleza, ok. Né? Uma outra forma de você ver isso é que o fator negativo aqui da conta é o cloro, e o cloro está baixo, por isso que o seu anion gap urinário está aumentado.
Toda vez que o meu cloro está baixo na urina, né? Toda vez que o cloro está baixo em qualquer lugar, quer dizer que tem bicarbonato sobrando nesse lugar. No caso, na urina, né? Ou seja, meu anion gap urinário está aumentado, porque meu cloro está baixo, quer dizer que eu estou perdendo bicarbonato na urina. Então, toda vez que o anion gap urinário vir positivo, quer dizer que a sua perda de bicarbonato é urinária. Toda vez que seu anion gap vir negativo, quer dizer que a sua perda urinária, sua perda de bicarbonato é do trato gastrointestinal, viu, Ana Laura? Tem como a gente, ou seja, documentar isso também. Ou seja, eu vi lá uma acidose metabólica com anion gap normal, hiperclorêmica. Calculei o gap urinário. Se o gap urinário for negativo, né, quer dizer que eu estou perdendo muito cloro pela urina. Cloro, então eu estou perdendo cloro, eu estou perdendo carga negativa pela urina. Para quê? Para compensar o distúrbio ácido-base. Quer dizer que meu bicarbonato está sendo eliminado pelo trato gastrointestinal. É meio complexo isso, né? Mas se vocês pegarem esse conceito que o anion gap urinário está aumentado, né? Ou seja, quer dizer que minhas cargas negativas na urina estão aumentadas, né? E meu cloro está baixo, quer dizer que eu estou perdendo bicarbonato na urina. Então, toda vez que o anion gap urinário estiver aumentado, bicarbonato na urina. Toda vez que o anion gap urinário estiver baixo ou negativo, né, quer dizer que você está perdendo bicarbonato por outro lugar, que esse outro lugar geralmente é o trato gastrointestinal. A gente vai conversando aqui, às vezes vai ficar mais fácil esse conceito. Então, todas aquelas fórmulas lá de novo, né, como é que a gente perde o H+, né? Então, o H+ na urina ele é perdido pelo bicarbonato, pelo fosfato, né, pelo cloro, ou seja, o cloro se ligando aqui, né, a amônia, né? E aí você ganha bicarbonato, né? Você perde cloro e perde H+, né? Ou seja, na urina, ácido carbônico, ou seja, um trocador com carga que envolve ATP. Então você perde o cloro, perde H+. Aqui, a amônia quelando o cloro. Né? Então, ou seja, são formas de você eliminar H+. Eu estou eliminando o H+ da minha circulação e tentando regenerar bicarbonato. Toda vez que eu regenero o bicarbonato, libero esse H+, o cloro vai junto na urina. Certo? Então, ou seja, uma quantidade aumentada de cloro na urina, uma quantidade aumentada de cloro na urina, quer dizer que eu perdi H+, e quer dizer que eu regenerei bicarbonato, certo? Eu regenerei bicarbonato. Então, nesse contexto, meu anion gap vai estar urinário, meu gap de ânions na urina vai estar negativo, ou seja, eu estou acidificando a minha urina. Estou perdendo H+, estou perdendo cloro e outros, né, outros compostos que quelam H+. Né? Então, estou acidificando a minha urina, ganhando mais carga positiva na minha urina. Quer dizer que o gap de ânions na minha urina está negativo, certo? Então, agora, toda vez que eu vir esse gap de ânions na minha urina positivo, ou seja, um gap de ânions na minha urina positivo, quer dizer que eu estou perdendo bicarbonato. Isso no contexto de uma acidose normoclorêmica, certo? Desculpa, hiperclorêmica. Uma acidose hiperclorêmica com um anion gap normal. Então, acidoses. As duas acidoses são muito importantes, é o que vocês mais vão ver. A principal de todas é aquela primeira que a gente falou, acidose metabólica com anion gap normal, né, ou normoclorêmica. Foi aquilo lá que a gente falou, ácido lático, cetoacidose, intoxicações. Agora existe a metabólica hiperclorêmica, ou seja, perda de bicarbonato. Então, eu estou perdendo bicarbonato, estou acumulando cloro, por isso que ela é chamada de hiperclorêmica. Então, o que nós temos? Uma excreção de ânions orgânicos, né? Na cetoacidose, por exemplo, né? No próprio diabetes, ou seja, você está excretando ânions, né? Por uma disfunção da osmolaridade, né? Aqui a osmolaridade urinária está alterada, você acaba perdendo ânions, né? Alterada por quê? Glicose demais na urina. Glicose demais na urina faz uma diurese osmótica, você perde tudo. Perde carga positiva, perde carga negativa, perde tudo, certo? Aqui uma outra forma, que é o que a gente falou, que é bem comum na prática clínica, diarreia. Ou seja, diarreia você está perdendo, né, bicarbonato, não pelo rim, perdendo pelo trato gastrointestinal, secreções pancreáticas, a fístula pancreática, né, o desvio da uretra, né, e do ureter principalmente, né, quando você faz uma chamado Bricker, uma neobexiga, você pega os ureteres e joga dentro do colo, de uma alça de colo. A urina é hiperosmótica, irritativa para o colo. E aquele cólon ali, ele secreta bicarbonato. Então você faz uma acidose
metabólica hiperclorêmica por perda de bicarbonato. Outra coisa é a falha da acidificação da urina, ou seja, você tem uma acidose tubular renal distal, que eu mostrei para vocês. Então, naquela parte final ali, você não consegue eliminar o H+, não consegue eliminar o cloro, e aí você acaba perdendo bicarbonato na urina, uma acidose tubular renal tipo 4, né? É o tipo 1, né? Que é as distais, né? E uma falha da absorção, que eu mostrei para vocês, a principal, né, local ali que a gente absorve bicarbonato é o tubo contornado proximal, essa é chamada acidose tubular renal tipo 2, né? E existe a produção inadequada da amônia, né? Que é a falência renal, o hipoaldosteronismo, né? Ou pseudo-hiperaldosteronismo, né? Então, não precisa saber todos esses detalhes, mas saber que você perde bicarbonato ou pelo trato gastrointestinal ou pelo rim, né? Pode ser uma questão endócrina, pode ser uma questão metabólica, né? Isso é importante para vocês. Por que isso é importante? Quando vocês identificarem uma acidose metabólica hiperclorêmica ou com anion gap normal, né? Cabe bicarbonato, porque vocês estão perdendo bicarbonato. É lógico, reverter a causa de base, né? Vamos reverter a causa de base, né? Vamos tratar essa diarreia, vamos resolver esse problema, né, da fístula pancreática, ok. Vamos tratar a cetoacidose, né? Que essa aqui é a fase de compensação da cetoacidose, viu, gente? Só depois que você vai perder bicarbonato pelo rim. Vamos tentar tratar o diabetes, que é a principal causa de acidose tubular renal tipo 4. Vamos tentar, né, resolver a causa de base. Mas esse paciente, até lá, ele ganha tempo você dando bicarbonato para ele. Ele ganha bicarbonato, né, e ele melhora. Aquele outro caso, né, da acidose metabólica com anion gap aumentado, do ácido lático, do cetoácido, na maioria das vezes não adianta dar bicarbonato para esse paciente. Não adianta, porque o bicarbonato tem efeitos colaterais, né? Então que é bicarbonato de sódio, né? Então a gente vai dar volume, vai dar sódio em excesso e não vai resolver o problema, porque o problema dele é a produção aumentada de ácidos. Nesse caso aqui, da acidose metabólica hiperclorêmica, é uma perda de bases. Então esse aqui resolve bem, né? Então as principais causas são várias, né? Vocês vão ver que a maioria é perda, ou perda pelo rim ou pelo trato gastrointestinal, né? Pode ser induzido por diuréticos, pode ser induzido por diuréticos também, tacrolimus, por exemplo, né, que é para transplantado renal, anti-inflamatório, né, antibióticos, né, todos eles fazem tubulopatias, né, doença do túbulo, né. Então você tem as doenças congênitas, as acidoses tubulares renais congênitas, você tem doenças tubulares adquiridas por anti-inflamatório, por antibiótico, pela própria ECA, pelo próprio BA, por diuréticos, né? São raros? São. A gente costuma ver, mas é raro, tá? É importante saber que existe, né? É importante, eu acho que hoje aqui nem é tanto as etiologias, né? É vocês identificarem os mecanismos, né? Identificar os mecanismos, e aí vocês vão atrás da causa, né? Revêem isso, né? E aí, então, a acidose tubular renal, né, como eu falei para vocês, pode ser proximal ou distal. Se ela é proximal, é ali no tubo contornado proximal. Então, ali absorve tudo. Então, você perde bicarbonato, perde fosfato, perde glicose. É o que a gente chama classicamente de síndrome de Fanconi. Na hora que você olhar o EAS, tem proteinúria, tem glicosúria, né? Glicosúria sem hiperglicemia, né? E perda de bicarbonatura. Você calculou o anion gap urinário. O anion gap urinário tem que estar positivo, você está perdendo bicarbonato, né? E é interessante, às vezes, você ver o pH, né? Ou seja, o pH é o seguinte: aonde que eu acidifico a minha urina? Eu acidifico a minha urina, como eu mostrei para vocês ali naqueles célulazinhas do néfron, lá no tubo contornado distal, lá no tubo coletor. É lá que eu acidifico a minha urina, eliminando H+, eliminando cloro. Eliminando H+, eliminando cloro. Estou acidificando a minha urina, estou fazendo síntese de bicarbonato de novo, ou seja, toda vez que o cloro e o H+ sai para dentro do tubo, eu absorvo o bicarbonato, né, para o interstício. Então, eu acidifiquei minha urina. Então, ou seja, as acidoses distais têm pH urinário básico assim, não ácido, né? Porque o nosso pH urinário todo jeito vai ser ácido, né? Até pela questão da urina ficar na bexiga, né? Mas, ou seja, então se eu tenho uma acidose tubular proximal, né, acidose tubular proximal, né, eu vou continuar acidificando a minha urina? Vou, né? Eu vou continuar. Meu problema está no duplo coletor, ó, está no tubo contornado proximal. Estou perdendo bicarbonato porque eu não estou absorvendo adequadamente. Então, tranquilo, né? A minha urina vai continuar com pH menor que 7,5, né? Meu pH está maior, desculpa, 5,5. Meu pH está maior que 5,5,
né, quer dizer que eu não estou conseguindo acidificar minha urina. Então, são as acidoses tubular renal distal, ou seja, só pelo pH você já consegue diferenciar se é proximal ou distal. Proximal é a tipo 2, distal tipo 1, tipo 4. Aí você vai usar o gap urinário, vai ver aqui, ó, a perda, né, de base extrarrenal, né, a perda de base renal. Isso aqui é bem complexo, né, gente? Eu acho que nem vou entrar tanto no detalhe. É mais importante vocês souberem que existem acidose tubular renal proximal e distal. Todas elas você trata dando bicarbonato, né? As principais causas, né? A única que gera hipercalemia é a tipo 4, que é distal, né? A única que gera hipercalemia. A tipo 1 e a tipo 2 não gera hipercalemia. A única que gera um pH, né? A única que gera um pH urinário dentro do normal, ou seja, que é menor que 5,5, é a proximal. Então, só com pH e com potássio, você já consegue praticamente diferenciar tipo 1, tipo 2, tipo 4, certo? Mas não é, eu acho que não é o intuito da aula entrar nessas miudezas, né? Mas vocês saberem que existem as acidoses tubular renal, que é comum na prática clínica. Tanto as formas congênitas, tanto aquelas induzidas pelo diabetes, tanto aquelas por medicamentos. Então, a gente vê isso na prática clínica, né? Então, é quando você calcular, o paciente vai estar com acidose, uma acidose hiperclorêmica, aí você calcula o anion gap urinário, e esse anion gap urinário vem positivo. Então, provavelmente ele tem uma acidose tubular renal, e aí você vai conseguir diferenciar, ó, tem hipercalemia, tipo 4, né? O pH está abaixo de 5,5, é tipo 2, né, que é a proximal. Então, isso é tranquilo, tá? E o tratamento, né, para a gente finalizar essa parte da aula extensa, né? Então, o tratamento é igual eu falei para vocês. Condições ameaçadoras à vida, né? Então, o paciente está chocado, está com insuficiência renal, está em ventilação mecânica, e meu pH, igual aquele paciente que a gente mostrou para vocês, aquele idoso da UTI. pH menor que 6,9, bicarbonato menor que 10, você vai ter que fazer bicarbonato para ganhar tempo, tentar dialisar esse paciente, para você ganhar tempo e resolver o choque hemodinâmico, porque muitas vezes você não vai conseguir resolver o choque hemodinâmico, né? Não vai conseguir resolver isso, e ele vai continuar acidótico e ele pode morrer. Então você vai fazer bicarbonato nessa condição ameaçadora à vida, quando a acidose metabólica for com anion gap aumentado. Ou seja, eu estou ganhando ácido em excesso, é uma acidose metabólica com anion gap aumentado. E tem essa condição, ou seja, um pH abaixo de 6, menor ou igual, né, 6,9, um bicarbonato, né, menor que 10, então você faz o bicarbonato para ganhar tempo. Você vai ter que, se ele tiver com insuficiência renal, você vai dialisar, né, e você vai tentar corrigir o distúrbio metabólico. Por quê? Porque a acidose diminui a resposta à droga vasoativa, a acidose diminui a resposta, a fração de injeção, né, a resposta contrátil do miócito, né, do cardiomiócito. Então, você corrigindo a acidose, você ganha tempo e melhora a hemodinâmica do paciente, tá? Então, como é que a gente calcula isso? A gente pega o BIC desejado, geralmente a gente coloca 14 ou 12, que é o BIC que eu desejo, não é o normal, entendeu? Nesse caso, você só está ganhando tempo. O BIC encontrado, naquele caso, aquele paciente era 6, né? Água corporal total, aí depende da faixa etária. É uma mulher ou é um homem idoso, né? Mulher jovem, um homem idoso, 0,5 vezes o peso. É um homem jovem, 0,6 vezes o peso. É uma mulher idosa, aí é 0,45 vezes o peso, certo? Então é para vocês saberem o quanto de bicarbonato que vocês vão fazer. Ou vocês podem fazer empiricamente 1 a 2 mEq por quilo. Lembrando que 1 ml da nossa solução padronizada no Brasil, que é bicarbonato de sódio, 8,4%, 1 ml tem 1 mEq de bicarbonato. Então, ou seja, se eu tenho 70 quilos, vou fazer 140 ml de bicarbonato. O ideal é não fazer 170 puro, porque é hipertônico, né? É 8,4%. O interessante é você diluir, certo? Então você dilui em água destilada ou solução glicosada, corre aí em meia hora, certo? Então isso daqui é sempre tentando manter um pH em torno de 7,2, o bicarbonato maior que 10, de preferência. Na acidose tubular renal, não. Como eu falei para vocês, está perdendo bicarbonato, vocês vão tentar realmente manter o bicarbonato acima de 22, pode fazer um volume maior, né, fazer bicarbonato via oral, inclusive, que absorve bem, já que esse paciente está perdendo bicarbonato, ele absorve bem, né, ele não está chocado, geralmente, né, então é mais tranquilo de abordar. E eu acho que a gente finaliza por aqui, acidose respiratória. Eu acho que o assunto é bem denso, né, não é fácil, acho que vocês vão treinando aí, e depois a gente
vai tirando a dúvida de vocês, certo, né? Acho que a gente pode finalizar, né? Não, Agora já está no limite. Aí a gente aborda, então, a acidose respiratória, alcalose respiratória e alcalose metabólica. Distúrbios mais... A acidose respiratória é frequente na prática clínica, os outros dois são infrequentes. E é mais fácil a gente abordar. Alguma dúvida, pessoal? Meio denso, né? Não, eu queria agradecer, Zé. Foi excelente. Na que começa o aneonguepe urinário, né, Lencar? Começou a aneonguepe urinária e já... Não, o resto tá tranquilo. Mas deu para entender, sim, Zé. Foi muito bom. Deu, né? A questão do delta ali, ó, eu entendi muito bem. Acho que isso é o mais importante. Sair com o conceito, esse conceito, ó, é distúrbio primário, é secundário ou terciário. Isso aí é o mais legal, entendeu? Saber trabalhar com delta-delta. Isso aí é o fundamental. O aneonguepe urinário é um refinamento, quando vocês verem aquela acidose normoclorêmica, aí a clínica não é sugestiva, mas geralmente você olha, você sabe, você fala assim, ó, isso aí é o trato gastrointestinal, se não é o trato gastrointestinal, é o rim, né, tá perdendo bicarbonato, então é uma acidose tubular renal. E aí, depois de definir o tipo, aí não, aí tem que ler, isso daí é ler e praticar. Mas só de sair com delta-delta bem tranquilo, né, cara, já valeu a aula, então. Não, valeu demais. Aí na semana que vem, Zé, você vai abordar esses outros assuntos ou a gente encerra por aqui? Se tiver a oportunidade, eu posso abordar na semana que vem. É porque semana que vem vai ser a nossa penúltima reunião, né? Porque depois a gente vai entrar de férias. E aí eu estava pensando em tentar trazer alguns casos clínicos, algumas questões, alguma coisa mais prática para a gente tentar sedimentar esses pontos chaves. Perfeito, depois eu abordo depois. Eu vou, se você quiser, eu vou tentar dar uma olhada, encontrar algum caso, alguma questão, alguma coisa assim, e passo para você e o Thiago dar uma olhada se tá ok, para a gente discutir elas na semana que vem. Combinado. Então, abração aí para todo mundo. Até mais. Abraço, boa semana, bom dia para todo mundo aí. Até.